Olá, bem-vindos! Tudo bom? Hoje a gente tem uma live bastante especial, que foi um combinado quando eu fiz a última live com o Dr. Heitor, né, que é neurologista. A gente vai conversar hoje a respeito da internet e do uso dela nas questões relacionadas à saúde, se ela é uma fonte de saúde, de a gente encontrar respostas para as questões que a gente está vivendo, para as perguntas que a gente tem a respeito da nossa saúde, ou se muitas vezes ela acaba nos adoecendo, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai em busca de respostas para aqueles sintomas que a gente está percebendo, às vezes até para aqueles exames que a gente fez ou que alguma coisa que a gente leu. E aquilo, ao invés de gerar uma fonte de informação, uma fonte de saúde, acaba gerando para a gente uma fonte de tensão e de problemas. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito e a gente quer ouvir vocês. Então, se vocês tiverem... Ó, o doutor Heitor já tá aqui, já vou colocar ele aqui na roda, tá bom? Então, se vocês tiverem aí experiências ou se tiverem... Por que eu não consigo, doutor Heitor? Deixa eu ver aqui. Se tiverem alguma questão, é só vocês... Que a gente já vai conversar e vai trocar alguma ideia, tá bom? Então, vamos ver se o doutor consegue entrar. Tá convidado. Ai, pronto. Hello! Olá! Bem-vindo! Valeu pelo convite de novo. Como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Mas, E acho que é um assunto assim que hoje a gente veio para coroar, assim, um assunto que eu acho que tem muita relevância. E ontem eu vivi uma experiência bem diferente com a internet, inclusive vou dividir isso com vocês. Então vamos ver o que é que vocês contam aí a respeito da internet. Doutor Heitor, se apresente, por favor, para quem não te conhece, né? certo. Bom, eu me chamo Heitor Felipe Lima, eu sou médico neurologista clínico e atendo aqui em Brasília. Fiz a formação também em neurologia cognitiva do comportamento, distúrbios do movimento, mas trabalho com neurologia geral e acho que é isso. Então, bem-vindo. Para quem não me conhece, sou Lisiane Holder, sou fonoaudióloga e psicóloga, enfim, também trabalho aqui em Brasília. E então vamos lá, doutor Heitor, vamos pensar juntos o que acontece aí na internet, como você vê, o que você tem aí de experiência, o pessoal vai colocando aí as experiências que tiveram com relação à internet, com os pacientes, nessa busca de diagnóstico muitas vezes, ou busca de soluções por meio da internet. Muito bem. Cara, eu acho que esse é um assunto infinito. Então a gente vai poder fazer, se quiser, live toda semana falando sobre ele, porque tem tantas maneiras de olhar para o tema, tem tantos ângulos, né, pontos de vista e assim tantos subtópicos, tantas possibilidades que por isso que a gente começou a falar, né, sobre isso. E eu vejo, eu acho que eu consigo enxergar o fato de a internet ser uma grande um divisor de águas na história da civilização e uma espécie de onda que está só começando, que ainda vai ter muito desdobramento, no mínimo, pelos próximos muitos anos. E a questão da saúde entrou nessa mudança que houve, eu acho que em relação a todas as atividades que a gente faz de trabalho, serviço, produção, comunicação, pensamento, cultura e tudo mais. E como o poder de comunicação cresceu para ficar disponível para todo tipo de informação e toda qualidade de informação, a pandemia foi um exemplo trágico de como as informações de baixa qualidade acabam indiretamente aumentando a chance de pessoas morrerem. E aí, isso já era uma preocupação que eu conseguia perceber em círculos de conversas de profissionais de saúde. E na pandemia, eu não consegui mais aguentar, vamos dizer assim. Eu tive que deixar de ser tão medroso e poder começar a falar dessas coisas assim, porque
tem tanta bobagem sendo dita que eu pensei, cara, se eu não falar alguma coisa, eu vou infartar. E aí a gente foi criando coragem para vir começar a falar disso. Essa é a parte que eu consigo enxergar assim de começo de conversa, que é um jeito perigoso assim, é uma fala relacionada aos perigos, né, que existem na internet. Por outro lado, tem uma história que ilustra bem uma parte boa. E é interessante porque essa história tem 22 anos. Eu tinha 18 anos e eu tinha um problema de hiperidrose palmar. E aí as cordas do violão sempre duravam um pouco tempo, porque minha mão suava muito e a corda ficava lá toda molhada e ficava não sei o que, as provas ficavam molhadas quando eu ia escrever em cima, era um saco. Na hora de namorar, é difícil também, que eu ficava nervoso e suava mais ainda. Tocava na mão da mulher e aí, não sei o que. Ô, Ana Lúcia, tudo bom? Bem-vinda, valeu. Léo, você chegou aí, valeu. Léo, tô te devendo aquele negócio lá, eu consegui pegar o contato da colega, viu? Depois me lembra. E aí eu procurei solução, eu morava em Belém, e eu não tinha ideia de como encontrar solução. Não era uma coisa simples, não era algo comum. Eu nem sabia se tinha nome, aquilo. E eu entrei na internet, eu encontrei um site sobre a doença de um cara que tratava isso em Belo Horizonte. E eu acabei, resumo da história, batendo em Belo Horizonte e fui operado, né? Porque era o tratamento que tinha lá mais interessante, acho que ainda é. E, e me ajudou pra caramba. E isso há 22 anos. Hoje, eu aposto que devem ter centenas de sites falando sobre isso, deve ter um monte de profissional fazendo o serviço e tal, e a discussão deve ter avançado muito, as cirurgias melhoraram e tudo mais. Então, às vezes, salva também. Eu vejo, então, gente muita gente que vem, procura a gente, né? Com certeza procuraram você já com que você costuma mais trabalhar, e dizendo, puxa, eu encontrei essa informação aqui que me trouxe até aqui, e aí você consegue ajudar a pessoa e a coisa melhora, e putz, a internet foi capaz de dar essa possibilidade, né? Então, eu acho que olhar a internet como um meio é como se a gente olhasse para a questão do papel. Pronto. O papel tem culpa do que se escreve nele? Não. O papel é obrigado a aceitar aquilo que é escrito nele. E é algo parecido com a internet. Especialmente porque a gente percebeu que a gente não consegue ainda conter as fake news de maneira eficaz, né? A gente tem visto aí, nos últimos anos, o mundo inteiro tendo esse tipo de dificuldade. Aqui no Brasil foi especialmente trágico, mas em vários outros países as pessoas têm tido essa dificuldade também. Então, talvez olhar para a internet com esse olhar de como quem olha para o papel seja interessante para a gente saber que dá para fazer de tudo, de todo tipo de trabalho, serviço, de obra, usando a internet. E não é por causa desse potencial de coisa ruim que a gente vai deixar de fazer alguma coisa, vai deixar de deixar para lá ou negar, não faz nenhum sentido, negar a internet e tal, negar o uso, né? Nossa, tô falando demais. Conta aí, o que você acha disso? Eu concordo plenamente. E eu fui atrás, que eu gosto de, né? E fui atrás, inclusive, de tentar entender se, assim, isso que a gente observa no dia a dia, né? E eu descobri que existe uma cibercondria. Então, é como se fosse uma hipercondria, né? O que a gente tem ali na hipercondria? A gente tem uma ideia de que eu estou doente o tempo inteiro. E a cibercondria, ela é uma tendência a acreditar em todas as doenças que você lê na internet. E esse termo, ele surgiu em 2000. Então, ele é um termo que apareceu lá no ano 2000, que a internet já estava levando informação. Eu percebo que isso cresceu muito e eu acho que aquilo que você falou ali no Covid, quando você falou, pensei muito nisso, né? Assim, o Covid eu acho que foi uma ferramenta de desinformação, a pandemia, né? Não o Covid em si, mas a pandemia, que a gente ficou muito ligada às redes. Mas também foi uma ferramenta de muita informação, né? Porque, por exemplo, as lives, o pessoal começou a intensificar, começou a fazer, houve ferramentas do pessoal se voltar mais para levar conteúdos relevantes, científicos, estudados também para a rede, né? E essa cibercondria, ela é assim, uma ansiedade que é induzida como resultado de buscas online relacionadas à saúde. Então, aquela pessoa que sente alguma coisa, corre lá
a gente chama do Dr. Google, depois até eu vou falar do tal do Dr. Google também, né? Que é aquele que tem todas as respostas e acaba lendo coisas, e aí eu acho que entra uma parte muito perigosa, porque quando a gente não está bem ou quando a gente não está equilibrado, muitas vezes a gente acredita que pode ter tudo que lê, né? Então, eu lembro uma vez que eu tive, nem lembro o que que eu tive, o que que era, que eu fui ler lá na internet aí, dizia assim, essas sensações é de câncer, é de não sei o que lá, era assim uma coisa que eu estava condenada, uma coisa muito séria. E no final não era nada disso. Então, assim, se a gente não está muito equilibrado, muito bem, muitas vezes só de ler que aquele sintoma possa ser alguma doença, sinal de alguma doença mais séria, pode ser algo perigoso, né? Agora tem o outro lado que é muito fabuloso, que eu acho que é esse de você dividir informação, de você as pessoas dividirem as experiências, que eu acho bárbaro, assim, quando as pessoas contam o que viveram, como estão se sentindo, o que deu certo, de um lado construtivo. Porque a internet também tem esse lado de, eu vou desabafar, eu estou muito ansiosa, eu não consigo ter uma troca e acaba minando muitas vezes aquela pessoa que também não está legal, que está vivendo aquela situação, acaba ficando mais temeroso e mais angustiado ainda. Então, eu vejo que tem essas duas vertentes na internet. A gente não vive sem internet, eu não tenho nenhuma dúvida. A saúde não funciona mais sem internet, eu não tenho nenhuma dúvida nisso também. Né? Acho que veio para a gente ter acesso a pacientes, você vê, a gente atende pacientes de todo mundo, né? E de todo local, de todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa espetacular, fantástica, incrível. E esse eu acho que é um uso inteligente e bom. E de busca de profissionais. Mas aí tem algumas diquinhas que a gente deixa no final, e quando a gente for usar o Dr. Google, para a gente poder fazer essas escolhas de qual conteúdo consumir. Né? Eu acho que é que nem alimento. A gente sabe que tem coisas que a gente vai se alimentar e que não vão ser boas para a gente, assim. Então, é ter o cuidado de selecionar. Então, quando a gente sabe selecionar, fica um pouco mais fácil para eu fazer o uso dessa ferramenta fantástica da melhor maneira possível. Você já recebeu paciente muito ansioso com coisas que leu na internet? Ulala! Você falando aqui, eu estou me lembrando de uma pessoa que eu estou acompanhando, que está há poucos meses comigo e que, puxa, está tão angustiada porque teve sintomas que são bem, na verdade, fenômenos que acontecem, que não são exatamente problemas clínicos, mas são sensações um pouco diferentes em alguma parte do corpo, de um jeito bem suave e bem, assim, comum, bem normal. Mas aí, quando colocou na internet, já apareceu informação sobre doenças graves, degenerativas e tudo mais. E aí, isso parece ter ressonado com algum tipo de medo mesmo, que talvez já houvesse, não sei, mas causou um transtorno grande, sabe? A pessoa ficou muito angustiada por um tempo muito longo e começou a ter dificuldades para fazer as coisas do dia a dia. Começou a ter dificuldades para planejar o dia ou para fazer o que tinha que fazer na casa ou coisa parecida, porque não conseguia se desligar daquela preocupação. Isso é um aspecto tão importante que eu acho que é legal, assim, me vem à mente agora uma coisa que é legal sobre isso, que é assim, a gente, eu acredito, a gente está num momento da civilização em que a gente ainda não consegue dar o olhar que é necessário para o afeto, para as funções afetivas. E aí a gente tende a colocar o aspecto lógico e o aspecto mais cognitivo, vamos dizer assim, na frente. E o afeto vai ficando num cantinho. E isso é um problema, porque o afeto, ele tem, até de um ponto de vista neurobiológico, vamos dizer assim, uma precedência de muito tempo sobre a cognição. O afeto surgiu na natureza há muito tempo. Quando a gente estava no mar ainda, quando a gente era bichinho do mar, vamos dizer assim, do ponto de vista evolutivo, né? E a cognição só anteontem, do ponto de vista evolutivo, ela surgiu. Pelo menos do jeito que a gente pratica, né? A nossa cognição, a cognição humana. E aí, o que em geral a gente não percebe
é que o afeto ele é uma espécie de universo que está embaixo, em torno, do lado do outro, em cima, dentro, fora da cognição. Então, ele direciona a cognição de um jeito que a gente não consegue nem perceber. Um exemplo. Quando a gente está triste, a gente olha para algum plano que a gente tenha e diz, porra, isso não vai dar certo, cara. Quando a gente está feliz, a gente olha para o mesmo plano e fala, pois com certeza vai dar certo. O plano está igualzinho, era o mesmo, estava ali escrito no papel em cima da mesa. Mas o seu afeto do dia faz você julgar que o plano vai ter mais chance de dar certo ou dar errado. Olha que coisa mind-blowing. Beleza, por que eu estou falando isso? Porque isso significa que quando você está com medo, você vai ver alguma informação, pode ser uma informação pobre como uma comida ruim, vamos dizer assim, como biscoito de farinha, daquele mais de açúcar refinado, aquele que o nutricionista mais infarta quando vê assim, a gente comendo. E você vai dar o valor para aquilo, que é um valor que aquilo não merece. O que nos leva a outra coisa que eu estava pensando em falar hoje, que é sobre a questão da qualidade da informação em si. Porque, vê o que você acha, Lisiane, assim, às vezes, a gente acha que por ter visto uma informação que está ali num artigo, ou num blog, ou num vídeo, ou num post de Instagram, e que está, às vezes, até bem explicada, e a intenção, às vezes, da pessoa que criou a informação foi a melhor possível, mas a gente acha que captou o que é mais importante, o que é fundamental sobre um certo tema. E aí a gente acha que sabe do que a gente leu. A gente acha que sabe do que está falando. Isso eu não sei como é que é nas outras áreas, porque eu só consegui chegar até a neurologia clínica. Mas na neurologia clínica eu vou te falar um negócio. Essas coisas que a gente costuma ver ali naquelas pesquisas no Google e tal, mesmo os artigos e os capítulos de livro, ou as aulas, ou não sei o que, cara, são grãos de areia perto do que a gente precisa aprender e treinar. E é por isso que a gente leva 10 anos treinando para se tornar neurologista, por exemplo. Fazendo incontáveis horas por semana. Ah, mas eu li 20 artigos. Nossa, que fofo. Não tem, Não, não tem como, não não dá. faz sentido. Ah, pô, mas você... me explica aí então o que falta. Não, cara, para eu conseguir te explicar eu preciso de 10 anos. E isso é um problemaço, porque às vezes tá, então beleza, você precisa de 10 anos, então e aí, como é que resolve isso? Né? Eu preciso também criar algum jeito de conseguir expressar dentro do que é possível aquilo que permite que a pessoa tenha um mínimo de entendimento da informação, até para que ela tope fazer o que eu proponho, ou acreditar no diagnóstico que eu proponho, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, quando a gente pega as informações que foram coletadas ali em buscas do Google, aquilo tende a ser de uma pobreza insuportável, assim, porque atrapalha o trabalho se você for colocar aquilo como baliza. E, às vezes, quando a pessoa lê alguns artigos, vê algumas aulinhas sobre um tema, elas têm a sensação que é equivocada, de que ela está sabendo do tema. Então, isso é um dos problemas que eu tenho visto com frequência crescente. Da pandemia para cá, deu uma explosão a mais. E é um dos desafios que a gente tem. Porque a gente também não pode só dizer assim, não, o que você está vendo aí é só um pedaço da história e nada a ver, você está viajando na maionese, cala a boca. Não, isso não serve. Também não faz nenhum sentido. Então, um dos papéis que a gente tem como profissional é tentar fazer esse meio de campo. E isso eu acho muito legal, na verdade. Eu confesso que eu gosto de tentar fazer esse meio de campo, né? Talvez uma personalidade um pouco com algumas inclinações conciliadoras que eu tenho. Mas
essa é uma questão, eu acho que assim, está bastante presente e que tem me deixado refletindo, sabe, nos últimos tempos. O que você acha? O que eu percebo, assim, eu acho que, antes de tudo, eu acho que nenhuma informação da internet é capaz de te diagnosticar e é suprema uma consulta médica, uma consulta psicológica, fonoaudiológica. Então, assim, eu li isso, eu até sei o que eu tenho e tal, mas então eu vou ler aqui na internet o que eu faço para tratar. Não é assim, né? Eu vejo isso no Zumbido, às vezes nos posts a gente tenta levar informação justamente para tirar as informações erradas que tem, né? E às vezes as pessoas possam estar aí o que eu faço para resolver. Não é tão simples, porque cada caso é um caso, é uma matemática, uma junção de fatores. Então a história de você ler algumas coisas, de você ver algumas coisas e achar que, né, eu sei o que é que está lidando, é muito mais complexo que isso. Cada pessoa é um universo, né? Então, assim, eu concordo plenamente. O que eu sempre falo para o paciente é: ninguém sabe mais de você do que você, né? Então, acho que as queixas, as sensações, aquilo que está sentindo, aquilo é real, é verídico, é dele. Agora, a informação que eu leio e a forma como eu absorvo ela, isso sempre é questionável. Se a gente está numa relação entre duas pessoas, as trocas de fala, cada um lê de um jeito. E são duas pessoas, não houve ninguém no meio, não é assim, alguém me falou, não, eu ouvi da sua boca, mas eu entendi dessa forma, baseada nas coisas que eu vivi, baseada nos medos que eu tenho, baseada nas coisas fantásticas que eu já experimentei ou muito ruins que eu experimentei, eu vou filtrar isso. E eu acho que a mesma coisa acontece com as informações que a gente tem aí na internet. Então a gente filtra, a gente lê, a gente absorve, às vezes, com um olhar que entra num filtro que é muito pessoal, e aí é um risco gigantesco. E é a nossa função, sim, ter esse papel. E acho que é importante a gente, assim, reforçar isso, de que não tem nenhuma informação que retira uma consulta, um estudo individualizado, né? Porque a gente é único e nesse quesito não tem. A gente pode dar dicas, né? Como lidar melhor e tal. Isso não quer dizer a solução é essa. Isso aqui é uma forma de lidar, ferramentas que a gente pode usar no dia a dia, o que não tira o atendimento clínico, a consulta, o olhar individualizado, né? O direcionamento do tratamento individualizado. Então, acho que esse é um dos grandes riscos, assim, quando a gente lê e se entende, né, apropriado dessas informações. Né? E a internet tem essa... Assim, é uma das coisas para o Zumbido, especialmente, assim, que eu queria muito essa conversa, porque, assim, teve um paciente que levantou não sei quantas propagandas que vieram de Instagram de produtos que curam zumbido. E muitas delas usando pessoas muito relevantes. Então, você vai lá e você retira uma fala da pessoa, a mesma coisa que pegassem a nossa live aqui e recortassem parte da nossa conversa, dizendo que, não, resolve zumbido, cura, nananana, e aí corta isso e põe na medicação que a pessoa está vendendo, no produto e tal. Isso é extremamente perigoso, isso existe, então existe um lado negro, pessoas de má índole, porque isso para mim não tem explicação, é você usar a dor e o sofrimento de alguém, né, fora a imagem de outras pessoas, quando isso é, né, utilizado para vender um negócio que não tem aquela ciência. Doutor fulano de tal, pesquisador de Harvard, descobriu isso aqui que resolve. Isso a gente vê assim, acho que deve ter uns mais de 30 que passam assim a respeito de zumbido. Imagino que na sua área deva ter infinitos também. Lá, muita coisa, sim. Então, assim, o paciente às vezes chega para mim ou me manda mensagem, isso aqui, eu falo, não toca, não faz, é até um perigo, coisa de pingar na orelha, que a gente nem sabe o que está pingando. Velho, esse pingar na orelha, tu é doido. Nossa. Não é de matar do coração. A gente sabe que pingar coisa na orelha é perigoso, galera. Não pinga coisa que você não sabe o que é. Pelo amor de Deus, um médico antes de tudo. Não tem nada milagroso. Se tivesse, a gente ia estar. A gente tá, assim, absorvendo um monte de pessoas pesquisando. Não só a gente, um monte de pesquisador, outras pessoas que estão aí envolvidas. Estaríamos, né, levando essas informações, essas novidades, essas surpresas. A gente tenta, né, meio de post, de live, de não sei o que lá, e levando, carregando a informação. Mas no intuito de abrir os olhos, de ver que tem saída, de buscar uma alternativa, de poder se avaliar, se olhar para dentro, não de que essa informação vai ser pura, simples, decisiva, enfim.
e essas propagandas de venda que, pelo amor de Deus, não caiam nisso, não existe. Eu já vi do Raul Gil, eu já vi do padre Fábio de Mello, eu já vi um alerta de que usaram a doutora Tanigan Sanches em outra para vender produtos, Meu supondo... Deus. Então, assim, pessoal, não, por favor, não, não tem comprovação científica, não use sem conversar com seu médico de referência, pelo amor de Deus, ou com o profissional que te acompanha, por favor. Só isso que eu peço. Isso é uma mensagem poderosa, importante. Tem uma coisa que me vem à mente também, ouvindo você, a gente precisa saber que existe uma questão econômica e de mercado que permeia praticamente todos os produtos e serviços que aparecem na internet. Então, por exemplo, aqui, esse Instagram, a gente está aqui falando, beleza. Alguém está ganhando algum dinheiro nesse momento. Provavelmente é o Instagram. Vamos supor que algum paciente veja isso aqui e goste da minha barba e resolva vir aqui comigo. Pronto, eu vou ganhar um paciente. Beleza. Então, todo mundo tem que ter a noção de que existe algum tipo de motivação ou de interesse em qualquer ação que é realizada. Beleza. Só que, às vezes, essa motivação e esse interesse são, acho que, inclinados ou entortados para uma coisa exclusivamente financeira. E eu acredito que a tendência é que quando a motivação é exclusivamente financeira, começa a haver o risco de ter problemas, assim, de ter informação errada, de ter informação enviesada e de ter uma espécie de tendência a enganar. Então, quando você percebe na internet, chega até o seu celular, o seu computador, o seu tablet, alguma oferta de alguma coisa, saiba que provavelmente alguém se organizou e pagou para aquilo chegar até você de alguma forma. Ou pagou com dinheiro, ou pagou com energia, ou com tempo, ou com atenção, alguma coisa assim. Então, por exemplo, a atividade médica, a gente tem uma espécie de regulação que é feita pelo CFM, o Código de Ética Médica, que deixa a gente bem, assim, orientado em relação a coisas que a gente não pode fazer quando a gente vai falar em público, quando a gente vai fazer live, por exemplo. Existe orientação do CFM sobre como se comportar em live. Então, esse tipo de coisa diminui o risco de você, por exemplo, ser enganado por você e eu. Né? De você que está assistindo ser enganado pela Lisiane e por mim. Porque se a gente enganar vocês, a gente pode ter a orelha puxada pelos nossos conselhos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar informações úteis, no mínimo. A gente é obrigado a fazer isso. Não é só porque a gente é bonzinho, não. É porque a gente também tem que fazer dessa forma. E beleza, pra gente calhou direitinho. E a gente vai, faz e se diverte. É muito legal, né, Lisiane? Mas o que eu acho que eu estou tentando falar é justamente que não é porque uma coisa está na internet que ela é verdade. A gente precisa saber que tudo que é mostrado foi preparado, e foi preparado com algum tipo de propósito em mente. E aí, isso talvez ajude a se proteger. Eu penso assim que primeiro eu acho que você tem que avaliar o currículo da pessoa e ver a constância das informações que ela leva. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente vem para fazer uma live é mostrar o conhecimento que a gente tem, dividir o conhecimento que a gente tem e também mostrar o tipo de profissional que a gente é. Né? Se a pessoa vem consultar com a gente ou não vem consultar, vai ser baseado nisso que ela viu. O tipo de profissional, qual a formação, o conteúdo que a pessoa tem, a experiência que ela tem. Eu acho que esse é o objetivo da gente se expor.
né? Acabar mostrando a cara, acabar... Não é agradável, galera, né? Pra quem não gosta, eu sou um pouco tímida, assim. Não é um negócio que é tão agradável, mas é importante. É importante até vocês poderem ter a chance de conhecer. Hoje essa é uma via que a gente usa, né? Só que ela também é usada por pessoas que não têm essa ética. E aí tem uma pesquisa que analisou mais de 1000 vídeos sobre insuficiência cardíaca. Fiquei tão assustada disso. 1000 vídeos de insuficiência cardíaca, hipertensão e arritmia. Desses que rodam na internet. 95% deles tinham informações erradas. É muita coisa, gente. É muita coisa. Fiquei muito assustada quando vi essa pesquisa. De 1000 vídeos da área de cardiologia, né, de hipertensão e tal, 95% deles tinham informações erradas. Então, filtre, converse, veja no seu... Eu sempre falo, cada caso é um caso, porque o que encaixou para um, às vezes para você, aquilo ali não é um encaixe. Então, a tua até hipertensão, né, minha área, né, o que causou para você é genética, para o outro foi alimentação, para o outro é estilo de vida, para o outro é a combinação disso tudo, e, enfim. Então, assim, não adianta a gente achar que, né, tem uma resposta única para um problema. Então, Cara, de enfim. 1000 vídeos, só 50 eram úteis, os outros eram desinformativos. É mole? Tinham informações erradas. Eu acho até que tinham informações que eram corretas, pelo que eles relatam, mas tinham informações erradas. Então, assim, você comprar cegamente, sem você observar, sem você levar, sem você, né, avaliar o é isso que eu digo, avalia o profissional, avalia a constância das informações que está levando, né, enfim, então, porque, assim, tem certas coisas que não dão margem a erro, né, então... Sim, você tem Enfim. razão. Nossa, gente do céu. E aí você vê, essa é uma questão, por exemplo, que é mais diretamente abordada, eu suponho, no mundo acadêmico. Porque Uhum. na academia, pelo menos na parte de ciência mais séria, existe uma certa tendência a um escrutínio maior. Então, todo mundo que faz uma pesquisa e é mais sério vai tender a ter que ter aquela pesquisa bastante criticada, no bom sentido, bastante vigiada e questionada, e a pessoa vai ter que dizer as respostas, e quando ela não souber, ela vai ter que dizer eu não sei, não dá para enrolar, e esse tipo de coisa. No mundo não acadêmico, esse mundão velho de Deus aqui, a gente vê que, assim, vamos supor que eu falasse uma bobagem zona agora aqui. Cara, ninguém ia, assim, facilmente saber que era uma bobagem zona. Então, a vigilância, ela é, de certa forma, quase que inexistente, se você parar para pensar, né? Em relação à veracidade da informação, à qualidade e tal. Porque As fake news da saúde não são filtradas como tem se feito com as fake news né, assim, do noticiário, como boa, tem, né? Isso foi um alerta que veio, a tal da história de fake news. É onde que está isso na saúde? A gente aqui está tentando gritar a respeito disso, né? Porque eu me revolto, eu confesso que eu me revolto. Quando eu vejo um paciente investir um dinheiro numa medicação que é vitamina, e que ele nem precisa, que a vitamina dele naquele quesito ali tá bom, ele não precisava nem repor, ou o paciente já recebeu 2, com hipervitaminose, porque colocou uma injeção lá, que não era para tomar, tá lá com a vitamina lá no céu, que não é bom também, não tanto ao céu, não tanto a mar. Então, assim, a gente que leva a sério a coisa fica nervoso de ver, né? Então, assim, vamos filtrar as fake news, pelo amor de Deus. sim, você tem razão. E outra coisa interessante, me veio à mente também. Eu acho que um dos papéis importantes que a gente tem, então, como profissional de saúde, é fazer uma espécie de curadoria. Então, escolher recursos dentro do próprio universo da internet, que sejam recursos de informação, fontes de informação, materiais e blá, 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 que sejam mais bem feitos, que sejam confiáveis e que sejam úteis, que sejam direcionados. Então, eu confesso para você, por exemplo, que eu tenho uma espécie de repertório crescente de coisas que eu encontro na internet, que eu fico, cara, isso aqui pode ser útil para um paciente que tenha tal coisa. Aí eu guardo, às vezes na minha pastinha na nuvem lá, e aí às vezes eu vejo o paciente, cara, tem esse material que eu vou te mandar. Aí eu mando no zap do paciente, sei lá, uma coisa parecida, no e-mail, sei lá. E aquilo é útil para aquele paciente e é um material que a pessoa vai poder consumir com tranquilidade, porque eu olhei o material
eu chequei se a parada é realmente bem feita, útil, e aí eu penso, pô, isso aqui tá bem feito, isso aqui vai ser legal. Então, essa espécie de repertório que a gente pode ter, um repositório de materiais para entregar para o paciente, materiais que foram feitos por outras fontes e tal, isso é um negócio bem legal. Isso eu acho bem, bem É bacana. uma ideia interessante, Não é? uma ideia bem interessante de se ter, Eu pego né? muita coisa do A gente The School of Life, por exemplo, minha mente aqui. gosta dele. É o do Lewis, né? Eu gosto dele. É muito legal. Eu acho que assim tem que ter um cuidado. Tem uma paciente sua que disse aqui que a mãe dela, quer dizer, a mãe dela, a paciente sua que ficou 30 anos tomando uma medicação errada, né? E que isso é realmente muito sério, que agora ela trocou e está com qualidade de vida, né? Que Nossa, coisa boa. nossa, que bom, hein? Uau. A É... Márcia, que é a mãe dela, é tua paciente, Heitor. Ah, que legal. Ó, que legal, Que bom. Essa aí gostoso tá certo. isso é muito legal. É, É bom quando a gente consegue, né, acho que acertar o passo e organizar, assim. É, enfim, é a Romilda do Tocantins. Você lembra dela? ah, sim, legal, legal, bacana, bacana. Retorno legal, que gostoso, gente, que delícia. Muito massa. Não, é muito bom ver o pessoal melhorando. Não, que legal. Isso é muito bom. Eu acho que esse é o nosso maior prazer, assim, né? Nossa maior alegria do dia a dia, quando o Sim. pessoal vem melhor. Isso. Eu vou colocar, diga, Não, eu por ia falar pra favor, você que, assim, eu temo que no eu horário. tenha um pouco de... talvez eu Eu, tenha que... Vamos pensar que... inclusive, Hum, eu posso só colocar os riscos do Dr. Google que eu levantei? E aí a gente com finaliza, certeza, tranquilo. tá? Uhum. Então, olha só, o que eu levantei que são os riscos de a gente usar o Google como nosso médico e não como um auxiliar informativo, tá? Número 1, concluir que você está com a doença, com certa doença, ou com alguma doença que, na verdade, não necessariamente você está. Segundo, se automedicar, não façam isso, por favor, não se automediquem, procurem seus médicos, por favor. Interpretar resultado de exame da forma errada, que isso é uma das coisas que a gente vê também. Então, saiu uma ressonância, imagino que você aí na sua área, doutor Heitor, seja, né, tá com uma isquemia às vezes, né, é natural, imagino que para alguma fase da vida e tal, e a pessoa acha que tem alguma coisa muito errada, né. A gente vê deficiência de canal superior, enfim, muitos quesitos assim que, nossa, agora eu estou condenada e não é assim. Ficar confuso e mudar o seu tratamento. Então, você está fazendo um tratamento, está sendo acompanhado e tal, você lê a informação e aí diz, não é nada disso e troca por conta própria. Não faça isso. Procure um profissional. Camuflar sintomas de doenças graves. Então, começo a fazer certas coisas e aí eu vou se sentindo melhor e eu não investigo. Por isso que a gente sempre fala, né? Até com zumbido a gente sempre fala, vamos antes passar por um médico. Eu preciso saber que não tem nada para daí a gente mexer, você não acaba camuflando. Eu vou melhorando o seu sintoma e não sei o que está causando. Seguir o tratamento alternativo sem eficácia científica, que é o que eles acabam oferecendo muito nessas vendas, que é um perigo, né? E mais do que isso, eu complementei essa frase que você acaba colocando essa saúde em risco. Então, você acaba ingerindo uma coisa que você não sabe exatamente se é o que você precisa, ou se é, enfim, ou pingando coisa na orelha, ou enfim, né? E ainda acaba colocando a sua vida em risco. Então, faça o bom uso da internet, que ela tem muitas, né? Ontem saiu uma notícia ali da Giovanna Ekman, que o filho dela parece que foi diagnosticado com alguma sensibilidade, e aí eu vi algumas pessoas comentando no Instagram de outra, né, de uma fonte de informação lá, de notícias, e aí muitas pessoas falando, muitas pessoas com sinais de sensibilidade auditiva. E foi muito bacana, porque eu pude dizer lá, olha, você tem características de hiperacusia ou uma misofonia, dá uma olhada, vai atrás, você pode ter tratamento. Isso eu acho que é gostoso, que a internet te leva a pessoa, de repente, abrir a cabeça e dizer, caramba, eu não preciso ficar sofrendo, tem alternativa, isso existe, não é da minha cabeça. Isso é real, eu não sou chata, eu não tenho mimimi, como normalmente é taxado, essas pessoas especialmente, né? Então, assim, eu acho que tem um lado fantástico, o negócio é saber filtrar. Enfim, era isso que eu queria dizer. Doutor Heitor, por favor, fique à vontade, a gente finaliza. Não, tranquilo. Nossa, muito bom você ter feito essa espécie de diretriz aí, né? Essas sugestões são muito, muito adequadas. Eu assino embaixo. Eu fiquei pensando aqui, você falou sobre a história do tratamento, de mudar o tratamento. Estou me lembrando de uma discussão que eu tive recentemente com um colega sobre um paciente que teve dificuldade para
assim, seguir o tratamento que estava sendo proposto, porque encontrava informações na internet e aí lia bastante coisa e tal, mas aí vinha esse aspecto que é assim, ah, os tratamentos, eles também têm uma espécie de porcentagem de acerto, porcentagem de funcionamento, e é por isso Sucesso. que às vezes a gente tem que mudar, mas às vezes não. É por isso que a informação que está descrita, por exemplo, um medicamento X funciona de um jeito Z e ele pode ser usado na doença Y. Cara, isso é realmente só um grão de areia na conversa. O fato dele ter um mecanismo de ação de um certo jeito não obriga, ao menos em neurologia isso é muito, muito comum, não obriga que ele vá ter esse efeito em todo mundo, não A gente vê obriga. na psicologia, né? Paciente que é medicado, né, para questões psicológicas, não necessariamente tem a mesma resposta, não é o mesmo medicamento. Exato, exato. E isso é notável. Isso é uma coisa que às vezes eu me angustio, porque como que você explica isso assim para uma pessoa que gostaria de ter uma espécie de resposta mais garantida, né? Às vezes a gente não, quer dizer, quase nunca a gente consegue garantir, porque são os fenômenos do universo, do organismo humano, são de uma complexidade infinita. Então, o que a gente faz é se aproximar. A gente se aproxima com o que a gente tem disponível. E o que a gente tem disponível cresce a cada dia. E isso é maravilhoso. Mas ainda é muito comum que a gente não abarque todas as possibilidades ou não consiga prever as coisas. A gente consegue prever muito pouco. E é por isso que a gente muitas vezes precisa seguir o paciente. A gente precisa ter em mente que às vezes o primeiro tratamento não funciona. E aí tem que saber que às vezes o segundo vai funcionar. A pessoa tem que ter isso também em mente, sabe? Ou vai mudar a dose, ou vai entrar com alguma outra estrutura de tratamento, ou vai acrescentar alguma coisa, né? Não é assim uma matemática tão simples. E às vezes eu acho que para você, assim como para mim, as respostas não são tão rápidas. E na ansiedade a pessoa acaba abandonando aquele tratamento que se ele tivesse levado para frente, talvez tivesse uma resposta melhor, ou se tivesse voltado, entrou em outro, abandonou aquele também, porque a resposta não foi rápida também, porque não tem resposta rápida. E eu imagino que você também passa por isso. Sim. Então, isso a gente fica meio com o coração partido. Vou confessar que você diz, poxa, né? Podia estar numa situação diferenciada. Eu vivi, não vivi com. Eu tive uma nevralgia e o doutor Heitor está me tratando. E graças a Deus estou respondendo magicamente bem, muito, muito bem. Mas demora para a resposta aparecer, né? Eu comecei a parar a dor, parar mesmo com 12 dias de 2 medicações. Então, assim, tem um prazo para a coisa acontecer. E quando a gente usa isso a nosso favor, a gente consegue conduzir. Estou eu ótima, mas segurei a onda, né? Muito bom, muito bom. Já que você falou nisso, então eu também vou contar aqui pro pessoal que eu tenho uma tontura que a Lisiane está resolvendo. Ela passou umas paradinhas aí para eu fazer. Rapaz, esse negócio de reabilitação aí é verdade, viu, pessoal? Funciona mesmo, viu? A gente vai ver o doutor Heitor virando cambalhota depois, gente. Vamos cobrar o vídeo dele, né? Tudo Justo. escarpado. Bom, adorei. Esse melhor ainda. Mas olha, hoje foi uma coisa assim que a gente quis fazer eu acho, para iniciar o assunto, né? Porque realmente eu vejo como um assunto infinito. Você vê que hoje dessa conversa aqui já saíram várias possibilidades para a gente explorar. Então, a gente podia até ver, talvez você perguntar para o pessoal aí que te segue também, se tem alguma das coisas que viram hoje que querem que a gente explore mais, coisa parecida. Mas a gente sabe que vai ter em breve mais lives e a gente vai poder explorar mais coisas, né? Com certeza absoluta.
Eu estou aqui à disposição sempre, né? Você sabe. E sempre te incomodando para fazer live. Então, Não, bora lá, prazer, galera. Fernanda. Vocês deixem aí. Eu vi que ficaram perguntas. Se vocês quiserem escrever aí pra gente, no direct a gente responde, tá? Então, fiquem à vontade. A gente vai encerrar por causa do tempo. E aí, vocês deixem aí pra gente o que vocês querem que a gente converse, lá, os assuntos que vocês querem que a gente traga. Eu acho que é importante a gente repetir isso que a gente falou hoje, inclusive, não só uma vez, mas várias vezes, até para internalizar, né? Repetição é o segredo das coisas na vida, então até isso é um assunto extremamente relevante, na minha Verdade. opinião. Muito bom. Muito Obrigada. obrigado aí por quem participou, por quem chegou e assistiu e teve paciência. Valeu por ouvir a gente. E estamos à disposição. Lisiane, obrigado de novo. Sempre um prazer. Obrigada. E a gente vai se ver de E novo em bem, breve aí. combinado.